E aí a gente vai fazer uma experiência aqui ao vivo de fazer um pão que eu nunca fiz, tá bom? Fique à vontade, professora, para se apresentar aí para o pessoal. Tá tudo separado aqui. Então tá, vamos lá. Gente, na verdade, assim, a gente está aproveitando o tempo que a gente está tendo em casa para a gente fazer produtivas. Então, assim, o que eu posso fazer de bom? Eu gosto de fazer pães. Então, eu estou tentando levar essa sementinha da panificação em casa para as pessoas. A Diélia é minha aluna da gastronomia, mas ontem eu tive a experiência de fazer uma live como essa com a minha irmã, que nunca fez um pão. E quem quiser ver o resultado do pão dela é só entrar no meu Instagram, que vai ver. O pão ficou lindo, ficou fofinho, ela ficou toda encantada. Ela disse, poxa, dá um trabalhão, mas é muito satisfatório. Então é isso que a gente quer fazer com as pessoas, né? Fazer com que as pessoas cada vez conheçam mais um pouco outras áreas, né? Eu acho que esse é o momento da gente conhecer outras áreas, se aprofundar em certos conhecimentos. E quem sabe aí, quem nunca fez pão, né? Eu já faço essa pergunta para vocês. Todos já fizeram pães? Ou quem nunca fez um pão aí? Vocês vão ver que é super simples, não é um bicho de 7 cabeças. A gente vai trazer uma receita aí que vocês podem fazer uma massa que vocês vão poder fazer na versão doce ou salgada. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá no meu Instagram, né, que é Andrea, sem o I, Andrea Pinto, ASP. E aí lá eu dou algumas dicas, mas hoje a gente vai trabalhar especificamente com a Diele. Ela me fez o convite, eu fiquei muito feliz com o convite, né, da gente poder levar, né, um pouco mais de satisfatório. A gente está em casa e a gente pode fazer várias coisas boas. E hoje a gente vai fazer pão. E eu nunca fiz também. Olha, eu só faço pão de liquidificador, eu nunca fiz esse tipo de pão. Então vai ser uma experiência nova para mim também. Ediele, vamos falar para eles os ingredientes? Fala aí para eles anotarem os ingredientes. Antes da gente fazer a receita, professora, eu queria só que a senhora respondesse a pergunta da Bruna. O que pode estar ocasionando essa questão do pão ficar duro em casa? Tem algo mais específico ou não? Só não sei fazer e deu errado. Não. Na verdade, Gélia, existem várias possibilidades desse pão ter ficado duro. Né? Primeiro, uma sova, como até uma pessoa aí, uma seguidora já falou, eu já fiz pão, mas não tenho paciência de sovar. Isso acontece muito, a pessoa não tem paciência. Então, a sova, ela é um momento em que tu vai desenvolver o glúten, vai dar elasticidade à massa. Então, é muito importante que a pessoa faça uma boa sova. Mas eu tenho uma boa notícia para quem não gosta de sovar a massa. Existem pães que você pode fazer sem sova alguma, que você simplesmente mistura os ingredientes e deixa o pão lá, depois você só vai assar. Só que isso são cenas para os próximos capítulos. Eu quero primeiro ver vocês sovando. Bora. Eu vou abaixar aqui, viu, gente? Provavelmente vocês vão me ver só metade de mim. Eu vim meio parafernada, que a minha amiga Josi adora me ver. E eu tô numa cozinha que não é a minha. Então, a gente tende a achar... É fácil fazer quando se tem, né, os apetrechos. Então, eu vim para um lugar que a gente não tem. Mas eu quero começar apresentando, antes de falar, doutora, na gastronomia a gente trabalha muito com medida. E muitas pessoas deixam de fazer receitas porque não tem medida. Não tenho isso, não tenho aquilo. Então, eu tenho 2 instrumentos. Eu uso aqui a balança de precisão, mas eu uso também esse copo aqui, ó. Que é bem interessante. Facinho, ele custou R$7. Então, quem não tem, ele já tem todas as medidas aqui de xícara, de grama, enfim. Eu utilizei ele para tirar essas medidas aqui, tá certo? Vai me ensinando aí que eu vou fazer. Essa receita é uma receita que vocês nem precisam de balança. Quem não tem balança em casa, eu coloquei uma receita assim que você vai poder tirar todas as medidas sem problema algum, né? Só utilizando xícara, copo, justamente para facilitar o acesso de todos. Vamos lá, Diele, começar. Vai, professora, vai me dizendo aqui que eu tenho que misturar. Primeiro, nós vamos misturar todos os secos, com exceção do sal. Então, você vai misturar o trigo, o leite... Todos os secos ou não? Oi? Calma aí. Todos os secos? Todos os secos, menos o sal. Tá. Por que não sal? O leite. Tá, então você vai colocar o trigo, o leite, o açúcar e o fermento, menos o sal. O sal,
ele vai ajudar no fortalecimento do glúten. Então, é importante que ele vai entrar no momento em que a massa já está toda hidratada. E o sal, quando ele entra em contato com o fermento, assim, de modo direto, ele pode prejudicar um pouco a atividade do fermento, tá? Isso. Aí, depois que você mistura todos os secos, a gente vai começar a hidratação. Já misturou os secos, né? Agora, em outra vasilha, em outro recipiente, você vai misturar o copo com água gelado. Vou pegar aqui na geladeira, que tem que estar gelada, né? Tá. O leite em pó, gente, a gente prefere trabalhar com leite em pó porque a acidez dele não prejudica tanto o fermento. Então, é preferencial que você utilize o leite em pó. Então, aí a parte... Então, nós vamos começar logo corrigindo. Porque eu misturei o leite em pó aqui, seco. Tem problema? Tá certo. Tá certo. Tá. Então, a água gelada. Agora você, em outra vasilha pequena, você vai pegar o copo com água, o ovo e o óleo. Vai misturar os três. Vai. A água. Jesus. O óleo e o ovo. Aqui, ó. Tá. Deixa eu trazer pra cá. Água, óleo e ovo. Mistura? Mistura. Você vai misturar e depois você vai começar a acrescentar aos poucos isso na sua parte seca, né? Que é a farinha, o leite, o açúcar e o fermento. Coloca metade, sova a massa. Coloca a outra metade, sova a massa. Coloco metade aqui logo. Traz aqui, Josi. Metade aqui, né? Isso. Jesus! Tá, metade. Aí você vai começar a misturar. E primeiro vai ficar, gente, igual uma farofinha. Você vai mexer, vai ficar igual uma farofinha. Aí depois você vai continuar acrescentando a parte líquida e a massa vai cada vez ficar mais grudenta. Inclusive, Jed, eu não sei se tu vai conseguir sovar com essa luva. Tenho que tirar a luva? Vai ficar... Eu acho melhor você tirar a luva. Lava a mão, tá, fica só tirar. Eu vou tirar porque eu prefiro. Mas eu já higienizei a mão, viu, gente? Gente, enquanto ela vai lá, deixa eu explicar a questão do sal. É melhor, o ideal é que a gente coloque o sal no final, quando o glúten começa a se desenvolver. Ele é o penúltimo ingrediente. A gente fala penúltimo porque, na verdade, o último é quando você vai fazer um pão que leva muita manteiga. Tipo o pão brioche, que leva muita manteiga, ele vai ingrediente. E para essa cadeia ficar fortalecida, ela tem que ter uma boa mistura, uma boa interação. E essa interação, ela acontece e se fortalece também na presença do sal. Então, quando a farinha está muito seca e dispersa, não ajuda muito você colocar o sal antes, tá? É melhor você acrescentar depois, no final. Então, Diele, você vai começar a hidratar. Põe o resto? A parte de... Põe o resto da água? Pode acrescentar a parte líquida aí. Isso. Aí, Diele, eu vou só comentar com eles o seguinte. Esse momento da hidratação, gente... é um dos momentos mais importantes que gera mais insegurança nas pessoas, quando as pessoas vão hidratar. Porque se a massa fica um pouquinho mais pegajosa, a pessoa acrescenta logo o fermento, Diego. E tá errado. Não pode acrescentar o fermento de trigo. Não, coloca logo o trigo porque tá muito grudento e eu quero que desgrude da minha mão. Você não precisa acrescentar. Mostra pra câmera só a consistência. Ela é muita massa, só pra eles verem a consistência da massa, assim, a firmeza dela. Isso, olha. Agora é sova, gente. Agora é sova, tá? Ela vai sovar. Pode acrescentar o sal, Diele. Pode acrescentar o sal. Isso. Eu acho que vai dar certo esse negócio, hein? Claro que vai. Quem não sabe, é uma comunicação, viu? Acabou de acrescentar o sal, tá? Isso. Olha, gente, quando a gente vai sovar, já vou falar as quantidades para vocês, tá? Já vou falar as quantidades. Quando a gente vai sovar a massa, a gente usa essa área da mão, tá? Que aí a gente vai, ó, usando esse movimento para sovar. Quando você usa essa parte mais larga da mão aqui, ó, o que acontece? Você faz com que os ingredientes comecem a interagir, aí você começa a ter o desenvolvimento do glúten. Isso, Jelly, tu segura numa ponta e estica com a outra, porque o plástico tá prejudicando um pouquinho, tá? Mas vai dar para fazer.
Até eu comentar isso, em casa eu tenho uma pedra, né? Eu tenho um amigo que ele não faz pão porque ele diz que não tem pedra. E eu queria vir para um lugar que não tivesse a pedra. Eu queria saber se isso era um impedimento para se fazer pão. Não. A gente vai ver que ele vai ficar bem macio. Ontem eu fiz uma live com uma pessoa que nunca tinha feito pão também. Quem quiser ver o resultado do pão dela, pode ir lá. A gente se divertiu ontem com ela. Porque ela disse, meu Deus, é muito sofrimento para solvar uma massa. Mas não é, gente. Da feita que você vai se acostumando a ela, porque ela colocou umas roupas de manga comprida, parecia que ela ia combater o coronavírus. De touca, de jaleco, descartável, toda paramentada. Gelli, agora você vai sovar por mais ou menos uns 5 minutos, tá? A sova. Enquanto isso, eu vou falar os ingredientes. Enquanto a Gelli sova, eu vou falar os ingredientes novamente para vocês, tá? Foi meio quilo de farinha de trigo, meia xícara de açúcar, 2 colheres de leite em pó, 1/4 de óleo, 1 colher de fermento biológico, tá? Biológico seco, e um ovo, e um copo de água gelada, um copo americano de água. Professora, por que água gelada? Tá, vamos lá. Por que água gelada? Quando a gente começa a sovar, um copo com água, um copo americano de água. Quando você começa a sovar, a nossa mão é quente. E essa quentura é transmitida para a massa. E na massa tem o fermento biológico, que são micro-organismos, né? São leveduras. Quando a massa começa a aquecer, a fermentação já começa a acontecer. E não é o ideal. Sabe aquele pão que você faz, que às vezes ele fica pesado? Isso também é uma das respostas, viu, Jenny, para o pão pesado. Tem gente que vai fazer pão, aí vem na receita assim: 1 copo de água morna, 1 copo de leite morno. Às vezes o ideal não é colocar água morna, viu, gente? Principalmente para quem mora na região norte, é quase um crime. 1 colher de chá de sal, 1 colherzinha de chá de sal. Faltava isso, realmente. Colocar água morna no pão, aqui na nossa região norte, é quase um crime, porque quando você coloca água morna, você já acelera a fermentação, porque a nossa temperatura ambiente já é muito quente, então o pão já vai começar a fermentar. Então o ideal é você colocar uma água gelada para dar tempo de você sovar e não fermentar na sua mão, porque aquele pão que começa a rasgar, ele cresce, mas ele desaba. Pode ser porque você usou água morna. Aquele pão que cresce, mas fica todo enrugado, pode ser porque você utilizou água morna. Então, a água morna na panificação, ela nem sempre vai ser desejada. E Rio, olha, regiões que ainda são mais frias, né? Por exemplo, São Paulo. Eu já fui fazer cursos em São Paulo e todo curso a gente usa água gelada. Só que tem pessoas que fazem pães assim de forma bem caseira. Por exemplo, você vai discutir isso com a sua avó, que tem 80 anos e faz pão, né? Elas, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Só que quando você vai para um lado mais profissional, por exemplo, vou fazer pães para vender, quero controlar mais a produção do meu pão, aí você tem que usar técnicas corretas para você não ter perda, porque você fizer pão naquele dia que está frio, com água morna, tudo bem, mas você fizer pão com água morna naquele dia que está quente, pra caramba, você pode perder a qualidade do seu pão, né? Então, é importante a gente controlar isso. Gente, essa massa, ela é uma massa que vocês podem rechear tanto doce quanto salgado. Inclusive ontem, quando eu fiz com a minha irmã, né, o pão, ela queria um pão doce. Eu falei, então vamos fazer assim, vamos colocar coco e açúcar por cima, né? Porque açúcar ficou aquele coquinho queimado por cima. Aí a Jenny falou assim, professora, eu falei, olha, é uma massa que você pode rechear também salgada. Então, apesar de levar açúcar, vai ficar aquela massa neutra. Como lidar com a quantidade de farinha de receita? Porque na maioria das vezes é dada uma quantidade, mas nem sempre usa tudo. É isso que eu fico perdida. É assim, a quantidade de farinha, ela sempre vai ter que ser exata. Então, o que eu percebo que acontece é que às vezes, por exemplo, a receita te diz assim, você vai misturar a água, o óleo, o leite, os ovos, depois você vai acrescentando o trigo dentro dessa água. Na maioria das vezes, as receitas que são feitas assim, realmente vai ter vezes que você vai ter que usar mais farinha e tem vezes que não.
Porque a farinha, dependendo do tipo de farinha, Diele, deixa eu só ver aqui com a Diele. A massa tá macia, Diele? Tá. Bora salvar só mais um pouquinho e a gente coloca a calabresa, tá? Para modelar. Tá, olha só, gente. Então, essas receitas que você coloca o trigo na parte líquida, é que geralmente sobra trigo, ou então fica faltando trigo, porque cada tipo de farinha tem uma absorção diferente de água. Então, vai ter receita que vai levar mais água, vai ter receita que vai levar menos água por conta do tipo de farinha que você está usando. A farinha, gente, até mesmo a mesma marca de farinha, tipo assim, olha, nós estamos usando, qual é a farinha que nós estamos usando aí, Diele? É a Dona Benta. Dona Benta, né? Especial para pães. Pode ser que você use a Dona Benta hoje e daqui a um tempo, quando você for usar novamente, você precise de um pouco mais de água, porque a farinha, ela depende do clima, ela depende da própria moagem dela, depende de vários fatores. Então, as receitas, elas têm que ser feitas com tranquilidade. Viram que foi toda a quantidade de água que eu falei na massa, mas eu pedi para ela acrescentar a metade e depois a outra metade. Porque quando você fala com uma pessoa, mistura tudo, a pessoa vai logo jogando todos os ingredientes. Né? Então, esse não é o ideal. É você fazer com paciência. Né? Pão, gente, é paciência. Não adianta ter pressa, tá? O Lauro está perguntando, consigo fazer com farinha sem glúten? Consegue. Só que os pães sem glúten, eles vão te exigir um aditivo, né? Que pode ser a goma xantana, porque as farinhas sem glúten, como não tem o glúten, ela não tem elasticidade. Então, aí você acrescenta goma xantana, você acrescenta agar-agar, CMC, que são outras substâncias que vão ser similar ao glúten, tá? Mas a gente pode fazer pães com farinha sem glúten tranquilamente. Não tem essa consistência que nós temos aí com a Diele. Diele, agora você vai abrir um pouco a massa, tá? E vai acrescentar a calabresa. Tira uma metade? Isso, seja um pouco generosa. Ó, tá bem macia a massa. Tá. Legal. Tá. Agora você metade abre com um disco de... Quando eu não tenho rodo, eu abro com o quê? Com que tem? Ela precisa abrir bem fina ou ela tem uma... Não precisa ser muito fina, mas também nem muito grossa. Ó, tô abrindo com um copo, viu? Isso, tá aparecendo. Diego, cuidado só pra não... Não, cuidado só pra não apontar muito. Tá linda a massa. Já fiz muito. Olha, estão surgindo novas ideias de recheio. Pode ser de tomate seco no lugar de calabresa? Pode. Pode sim. Agora, Diele, pode abrir mais um pouquinho. Mais um pouco? Pode abrir mais um pouco. Tá. Aí nós vamos colocar, Diele, a calabresa e nós vamos enrolar igual um rocambole, tá? Vai ficar enrolado, gente, igual um charutinho, sabe? Coloca a calabresa e enrola igual um charutinho. Você pode fazer de doce. Por exemplo, você pode colocar um doce de banana, né? Ontem a gente colocou coco. Você pode colocar coco com açúcar. Você pode colocar tanto o recheio doce quanto salgado, tá? A massa, ela é neutra. Ou simplesmente você vai colocar sem nada. Por exemplo, eu fiz um aqui em casa e eu não coloquei nada. Eu simplesmente fiz a massa e assei. Diele. Oi. Coloca um pouquinho Abre de mais? trigo na mesa. Coloca um pouco para não grudar muito. Tá? Abre mais? Tá? Não, tá bom. Só um pouquinho. Isso, espalha bem. Aí pode... Só para facilitar o manuseio. Agora a gente coloca a calabresa nela toda. Toda. Espalha nela toda, senão quem comer as pontas não vai... Tu vai fazer como se fosse uma camada, Diele. De calabresa, tá? Tá bom de calabresa, mulher. Baixou, Senão vai ser um pão de calabresa com trigo. Tá. Enrolo assim ou assim. Isso. Aqui? Isso. Vai segurando o recheio, tá? Calma aí.
Gente, é a primeira vez Pois que é, eu também nisso, viu? É porque tu Muita? colocou muito recheio. Colocou muito recheio. Mentira, sem problema. Não, mas deixa ele bem espalhado na massa, Jelly. Pode deixar ele bem espalhado, como se fosse uma cama por cima, um lençol por cima do outro, entendeu? Pode espalhar bem. Isso, Pronto. porque aí a massa, quando você cortar, ela vem toda com sabor. Pronto. Isso, Foi. perfeito. Agora Eu você vou ralar vai... assim, assim? Isso. Agora você vai fazer assim. Pega essa pontinha, vira ele para você só acertar embaixo. Vira a parte de baixo para cima, só pra gente fechar a parte de baixo e a calabresa no... Isso. Fecha como se tu estivesse costurando, exato. Vai apertando, segurando assim as pontinhas, sabe? Isso, perfeito. Cadê minha monitorinha? Quando tá doido? Olha, já tô vendo mesmo a monitora. Agora, Diana, uma forma untada de preferência com óleo e com trigo. Isso. Você vai colocar essa parte da dobra para baixo. Tá. Gente, aí pra finalizar, eu vou dizer para vocês como eu gosto de finalizar. Eu não sei, assim, ontem até uma pessoa me disse assim, André, eu não suporto pão com ovo, porque eu sinto o gosto do ovo. E eu não gosto muito de finalizar o pão com ovo. Eu gosto de finalizar com leite, com creme de leite, porque ele fica dourado e não fica com gosto de ovo. Então deixa só a Diele colocar, que eu vou dizer para vocês como a gente pode finalizar esse pão. Vai, Diele. Coloca na forma. Com a dobrinha para baixo, tá? Dobra pra baixo? Isso, a dobrinha para baixo. Vai, meu povo. Isso, legal. Olha, poderia fazer sabor. Agora a gente vai deixar ele descansar. Nesse momento, o que a gente vai fazer? Se você tiver um armário, eu coloco dentro do forno. O forno desligado, eu vou e coloco o pão para ficar descansando. Porque quando você deixa num local aberto, assim como esse que está aí, a ventilação começa a ressecar a superfície do pão. Aí quando você vai assar, essa superfície está seca, o que vai acontecer? O calor seco, junto com a desidratação que já ocorreu, faz com que o teu pão fique seco e sem brilho. Aí por isso que aquele pão fica duro, fica seco, fica sem brilho, porque você fez uma fermentação toda errada. Então a fermentação, obrigatoriamente, ela tem que ser feita num local reservado, escuro, porque o micro-organismo ele prefere locais com baixa circulação de ar, escuro e de preferência úmida. Então às vezes eu até coloco uma aguinha morna dentro do forno, que é para aquele vaporzinho da água, né, quando começa a ferver, já ir tornando aquele ambiente mais propício a uma fermentação, né? Para quem quer acelerar uma fermentação. Assim como, por exemplo, olha, vocês vão fazer esse pão hoje. Ah, André, eu vou fazer essa receita hoje, quero tomar um café amanhã de manhã. Vocês podem fazer essa receita, deixar dentro da geladeira e só assar amanhã de manhã, sem problema algum. Essa mesma receita. Então você vai ter pão de manhã cedo, quentinho. Tá? Então agora, o que vai acontecer? A Diele vai deixar fermentar o pão dela, depois ela vai assar a uma temperatura de 180 graus, tá? No forno, porque como é um pão grande, ele vai crescer, gente, ele vai dobrar de tamanho. O ideal é que ele cresça daqui na temperatura europeia que nós estamos aqui em Belém, ele vai fermentar uns 40 minutos, tá? Então, o que ela vai fazer quando ele fermentar? O que a gente faz? Se ela tiver um creme de leite, ela pode pincelar o creme de leite diluído num pouquinho de água e pincelar por cima. Ou então pegar só a gema do ovo e diluir na mesma quantidade da gema, proporcional de creme de leite. Mistura os dois e pincela, ele fica bem dourado e bonito. Quando eu não tenho creme de leite, Diele, o que eu faço?
eu pego uma água, coloco o leite em pó, misturo para ficar uma misturinha bem grossinha, similar a um creme de leite, e coloco uma pontinha só de açúcar. Misturo e pincelo o meu pão, que aí ele fica bem douradão, assim, eu acho bonito o pão dourado, né? Então eu faço isso. Isso, Jenny. Tá super macia a sua massa. Agora ele vai fermentar. Professora, Deixa eu só responder o que eles estão perguntando aqui. Posso congelar o pão? Pode. É claro que ele modifica um pouquinho, mas, por exemplo, a André, eu fiquei... Às vezes acontece de você fazer um pão e naquele momento você não poder assar. Então você pode congelar esse pão, sim. Só que ele vai perder um pouquinho da qualidade dele. E quando você for fazer o pão congelado, você obrigatoriamente, se eu coloquei uma colher de fermento, no pão congelado, que eu sei que eu vou congelar, eu coloco 2 colheres de fermento. Porque no momento do descongelamento, que sai um pouco de água, a gente perde também a qualidade do fermento que ali está. E o momento que eu fermento é esse aí. Fiz o pão, congelou, sem fermentação alguma, congelei, tá? A gente não congela pão fermentado, a não ser que você pré-asse, faça um pré-assamento, congele e depois só faça completar o assamento. Então você tem várias formas de congelar. Ele cru, sem fermentação alguma, ele pré-assado, e aí esfria, eu congelo, ou então ele assado, eu vou congelo e quando eu quero consumir, eu vou lá e tiro as fatias e vou esquentando ele numa chapinha, ou então numa frigideira, ou até mesmo no forno, tá? Então a gente pode congelar o pão, sim, tranquilamente. Pode falar, Diele, já vou falar das ingredientes. algumas receitas que a gente vê na internet, eles pedem um descanso da massa após a sova, antes de abrir para rechear e tal. Isso é necessário ou não? Isso ajudaria? Sim, por exemplo, se a gente tivesse assim, porque as lives agora, elas estão com tempo de limite, né? Um tempo limite aí parece que é de 1 hora. Então, por isso que eu estou fazendo receitas bem rápidas. Mas a gente poderia pegar, sovar a massa, deixar ela descansar por 20 minutos e depois modelar. O que acontece? O meu glúten, ele fica mais alinhado, ele vai ficar mais elástico, a massa fica muito mais macia. Só que, o que eu estou fazendo com as pessoas que eu estou ensinando essa receita? Eu estou colocando uma quantidade menor de fermento, justamente para a fermentação ficar mais branda e você não ter aquele pão com gosto de fermento, que fica horrível. Essa primeira fermentação que a gente faz antes da modelagem, ela ajuda também no sabor do fermento, sabor do pão, né? Faz com que mais saboroso, porque a fermenta que agrega sabor ao pão, né? Então, você fazer 2 fermentações, sempre você vai ter resultados bem mais positivos em termos de sabor. Beleza. Agora, nesse pão, o que você vai fazer? Se você não tiver creme de leite, você vai pegar assim, meio copinho de água, vai colocar leite em pó, vai misturar para ficar uma papinha assim, grossinha, não muito grossa, tá? Como se fosse um leite bem grosso. Aí você coloca só uma pontinha coloca uma gema de ovo, é melhor, porque como o pão é salgado, coloca uma gema de ovo, mistura bem e pincela por cima do pão antes de assar, tá? Fermentou, você finaliza com isso, pincela. Você pode até colocar umas calabresazinhas por cima, ou então um orégano, fica muito bom. Eu acho que a internet é um excelente canal de comunicação e a gente tem muito conteúdo para divulgar e às vezes ficar com vergonha. Eu não estou focada muito no espaço, eu tenho espaço bonito, eu tenho celular que presta, eu estou trabalhando com os recursos que eu tenho, mas a minha ideia é que a gente compartilhe mesmo o conteúdo para chamar o pessoal para a gastronomia, né? Tem muito gastrônomo aí e outras profissões. Tem uma pergunta que os professores sempre fazem no primeiro dia de aula: por que você está fazendo gastronomia? E a resposta é unânime: porque é meu sonho. Porque é meu sonho, porque eu sempre tive um sonho. Vamos fazer, gente, vamos testar. Olha, vocês viram que foi rapidinho que a Jenny solvou a massa ficou bem macia. Bem rapidinho. Ó, meio quilo de trigo branco sem fermento, um ovo, 2 colheres de leite em pó, que é isso aqui, meia xícara de açúcar, é isso? É. 1/4 de xícara de óleo, 1 colher de chá de sal, um copo americano de água gelada, 1 colher de sopa de fermento biológico. Instantâneo. Eu até tenho aqui, que você quer fazer propaganda da marca. Mistura de ingredientes secos, depois hidrata, primeiro uma parte, depois o restante. E aí sova, certo? Festíssimo. Gente, muito obrigada, Diele, pela oportunidade. A panificação é a minha paixão. Como a Diele falou, eu tenho um canal que é a Panificação na Amazônia, que eu venho desenvolvendo um trabalho para falar sobre panificação.
E, assim, tá na gastronomia, como a Jelly mesmo falou, mergulhar em um mundo que a gente só se apaixona. Todos os dias é uma nova paixão. A gente tem, assim, satisfação em fazer isso. Ontem eu fiz uma live, antes de ontem eu fiz outra, hoje eu tô fazendo outra. E, assim, eu tô aproveitando o meu tempo da melhor forma possível, né? O tempo que eu tô tendo na minha casa, eu tô dedicando a compartilhar um pouco do meu conhecimento, né? E a estar conhecendo novas pessoas, né? Vocês que estão hoje aqui, que eu não conheço, que a gente pode se comunicar. Para mim isso é muito bom. Hoje vai ser a degustação, Diego. Agora é contigo. Tá bom, gente? Aqui na casa. Obrigada. Obrigada, professora. Beijo. Beijo.